Olá, bem-vindo a mais um PMcast, o Força Pública em Marcha. Hoje temos a honra de receber aqui o chefe da inteligência da Polícia Militar, o Coronel Pedro Luiz. Muito obrigado pela presença. Para você que está aí nos assistindo, né, já aproveite, deixe a sua curtida, deixe o seu like, também se inscreva no nosso canal. E se tiver interesse pelas mídias sociais da Polícia Militar, todas elas, busque o @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aproveito para agradecer também a parceria da Carijó Filmes, que tem tornado viável esse nosso trabalho e tem sido fundamental para o sucesso da nossa comunicação social. Muito obrigado, Coronel Pedro. É uma honra tê-lo aqui no nosso PMcast Força Pública em Marcha. Vamos falar um pouquinho de inteligência policial, um tema intrigante, um tema que as pessoas têm bastante curiosidade. Tabu, né? Tabu muito grande. E também tabu muito grande, né? Então, em primeiro lugar, né? Bem-vindo mais uma vez, né? E gostaria que você falasse um pouquinho aí da inteligência. O que é inteligência? O que é inteligência policial? A inteligência policial é investigação? Vamos tentar posicionar um pouquinho aí a inteligência para a nossa audiência aqui, para o nosso público. Ok. Eu que agradeço, a honra é toda minha, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho me valido dessas ocasiões para tentar trazer um pouco mais de informação a respeito do tema, porque é um tema que gera muita preocupação, muita inquietação e, via de regra, sempre sem muito fundamento concreto. A inteligência ela é uma atividade que ela nasce, como muitas outras de fundo administrativo e de assessoramento, no ambiente militar. Então ela deriva de muitos séculos antes de Cristo e está relacionado, por exemplo, com a busca de informação necessária a um processo ou a otimização de processos de tomada de decisão. Então, inteligência, no grosso modo, é nada mais, nada menos que um conjunto de atividades sistematizadas que tem por objetivo produzir conhecimento útil ao aperfeiçoamento do processo deliberativo daquele que é o alvo, né, do assessoramento, porque inteligência é, antes de mais nada, uma estrutura de assessoramento. E atividade policial sem inteligência praticamente não é viável. E no ambiente policial é exatamente isso. Então as estruturas policiais têm suas competências legais e cada uma delas ela busca se aparelhar com estruturas de inteligência voltadas ao aperfeiçoamento das suas atividades. Então no ambiente da Polícia Militar a gente tem como missão tanto preventividade como a repressividade imediata, e as ações de inteligência buscam tanto num aspecto quanto no outro produzir conhecimento útil a uma melhor orientação das decisões de alto comando e de todos os níveis de comando operacional, para buscar efetividade na mitigação, no controle e prevenção da criminalidade, tanto geral como ordinária. Podemos dizer que, na prática, né, a investigação policial parte de um crime já ocorrido, enquanto a inteligência atua antes do crime ocorrer? Está correta essa análise? Muito obrigado pela pergunta. É exatamente esse o ponto. Inteligência policial não tem nada a ver com investigação criminal. Então, o primeiro ponto e o mais importante é tempo, timing. Se o crime já aconteceu e o objetivo da ação policial é colher dados informativos que possam demonstrar vínculo de autoria e materialidade, a gente está num contexto de investigação criminal que escapa à atribuição, por exemplo, das ações de inteligência no âmbito das polícias militares brasileiras. Então não é o objetivo, a nossa ação de inteligência não tem esse foco. Em algumas ocasiões, pontualmente, nós trabalhamos conjuntamente com as instituições que têm atribuição legal, por exemplo, a própria Polícia Civil, nos casos de vitimização policial. Então há um ajuste já de trabalho colaborativo nesse contexto, mas sempre deixando muito claro que quem detém a atribuição de investigar crimes é a Polícia Civil. Mas em matéria criminal, a inteligência ela visa se antecipar no âmbito das PMs. Então, nós monitoramos o movimento da criminalidade de alguns criminosos para efetivamente nos antecipar aos acontecimentos e, dessa forma, conseguir entender as dinâmicas e quais são os focos prioritários de intervenção, porque a administração
pública, assim como qualquer outra atividade administrativa, ela existe porque os recursos são escassos. Se tivesse recurso abundante, não haveria por que se preocupar com nenhuma técnica muito refinada de administração. Então, a nossa ideia é produzir informação que permita àquele que tem que tomar a decisão focar o esforço naquilo que interessa para conseguir resultados mais efetivos. Como que eu uso a inteligência para obter informações sobre o crime comum? O crime comum tem algum padrão, alguma característica que o serviço de inteligência consiga fornecer subsídios para a tomada de decisão do gestor operacional? É também muito interessante a pergunta. A ciência criminológica ela evoluiu bastante nos últimos 40, 50 anos. Nós saímos de um status de relativa neutralidade em relação ao fenômeno do crime, porque a literatura que predominava até a década de 70, 80 no mundo, ela atribuía um peso muito grande àquelas variáveis macroeconômicas. Então, para os organismos policiais do mundo inteiro, o combate à criminalidade era uma atividade que não podia ou não teria como ser executada no âmbito policial em virtude das suas correlações com fatores ou motivos muito distantes do escopo da ação policial. Mas nas últimas décadas do século XX, muitas pesquisas elas passaram a ser desenvolvidas com o escopo de rever essa posição da literatura criminológica, que decorre basicamente dos estudos que começaram em Chicago, para explicar do porquê que a lógica de correlação entre fatores socioeconômicos e crime não estava mais sendo observada tanto na América como na Europa. O que eu quero dizer é o seguinte: havia o primado de correlação de pobreza e criminalidade. Então, quanto mais pobre, mais crime. E o que passa a acontecer na década de 70 e 80 é que menos pobreza e muito mais crime. Então, essa inversão, esse dilema do paradigma pobreza-criminalidade leva a ciência a investigar e chegam assim a conclusões de fundo ecológico muito úteis à orientação da polícia. Então, hoje o modelo que as polícias do mundo observam, e a Polícia de São Paulo já há algum tempo, é o modelo situacional. De ecologia humana, né? É o modelo situacional que tem duas frentes muito específicas, né? Então, eu consigo, por meio do modelo situacional, identificar quais são as condicionantes ambientais que podem indicar, por exemplo, o porquê do crime se concentra num lugar ou no outro. E, do outro lado, identificar e prender aquele criminoso que ele é contumaz e é o que responde pelo grosso das estatísticas criminais. Então, dos dois lados, é muito claro para a gente que tanto as intervenções de cunho ambiental, que são decorrentes desse movimento criminológico do final do século XX. Ou seja, o ambiente propício ao cometimento de determinado tipo de crime. Exatamente. Então, o estudo do ambiente que concentra a criminalidade permitiu às polícias ampliar o escopo da sua atenção para fatores que efetivamente não têm relação com a atividade policial, mas polícia hoje é de verdade uma ação multidisciplinar que envolve a mobilização de uma série de atores públicos e privados, mas em âmbito policial, uma principal preocupação da polícia tem a ver com a área de inteligência, é que o foco no criminoso contumaz tem um resultado muito importante para a variação da criminalidade. E isso é importante porque também é consenso já acadêmico estabelecido há muitos anos. Uma parcela muito pequena de pessoas responde pela maioria dos crimes. Então, o foco que a inteligência permite das ações policiais nesse público gera resultado muito impactante. O criminoso profissional, ele vive disso. Exato. Né? O momento atual é um exemplo clássico. Então, tem muita resistência de alguns movimentos ideológicos a respeito dessa postura, mas a grande sacada da atual política de gestão
é efetivamente buscar ações policiais focadas nos recidivantes, nos reincidentes criminais e, por via de consequência óbvia, a minha atividade que monitora crime organizado também toca no tema, porque o integrante de facção criminosa, ele é um criminoso profissional com sempre, sim, via de regra, com uma ficha de antecedente muito extensa. Ele é um operário do crime, ele pratica várias modalidades de crime. Exato. Então, quanto mais focado for nesse perfil de criminoso a ação da polícia repressiva, identificar, responsabilizar e prender, maior vai ser o impacto sobre a variação do crime, que é o objetivo de todos nós. Então, eu consigo fazer uma correlação direta, então, entre crime organizado e crime comum. Sim. Eu combatendo o crime organizado, estou, de certa forma, atingindo também o crime comum. Esse é um tema muito interessante, porque também, e para algumas pessoas que não são muito afinadas com o tema, surge a dúvida do porquê o tema crime organizado ele é central para a inteligência das polícias militares do Brasil, especialmente a nossa. Porque são duas as questões que chamam a atenção e que levam, né, o tema crime organizado a um status diferenciado no nosso rol de prioridades. Primeiro ponto, o crime organizado, para ser considerado organizado, ele tem que, obviamente, preencher alguns requisitos legais e até conceituais. Um dos mais importantes é que o crime organizado ele depende do controle ou da mitigação das ações das agências policiais. Não há crime organizado sem comprometimento das estruturas policiais. E são duas as maneiras, estratégias que o crime organizado no mundo e na história sempre usou para tentar neutralizar a ação da polícia. Uma é a corrupção, a outra é a violência. Então, infelizmente, no ambiente de São Paulo, a estratégia que predominou historicamente sempre foi a violência. Então, o crime organizado sempre buscou mitigar a ação da polícia, especialmente nas periferias, por meio de intimidação e violência praticada contra os operadores. E isso é relacionado a um tema que é central para a inteligência, que é a segurança orgânica. Então, em segurança orgânica, combater crime organizado é uma estratégia central, porque ela tem por propósito reduzir a vitimização policial e reduzir a exposição policial à ação do crime organizado, de um lado. No início dos anos 2000, se comentava muito que o PCC não era ainda uma estrutura organizada, estilo máfia, efetivamente. Faltavam alguns requisitos. Isso de lá para cá mudou bastante. Nós tivemos os episódios de 2001, né, aquela rebelião simultânea em 29 presídios, depois em 2006 os atentados contra policiais e depois me parece que a opção da organização, vamos dizer assim, mudou o foco. Então essa lógica de violência contra policial pode estar mudando e seguindo o caminho talvez da corrupção? Exato. Olhando aqui no roteiro de perguntas, e uma das principais preocupações e desafios da inteligência no enfrentamento ao crime organizado hoje, em São Paulo específico, é entender essa dinâmica. Porque, de fato, de 2006 para cá, essa facção, que eu não gosto muito de repetir o nome, ela passou, obviamente, a focar suas ações, a orientar suas ações pelos aspectos econômico-financeiros. Isso colocou ela na vanguarda do crime organizado nacional e internacional e acabou criando fraturas de relacionamento entre essa facção paulista e as principais facções criminosas do país, especialmente a carioca, que é a segunda maior. Então, essa orientação econômico-financeira acaba tirando, né, do escopo principal da ação do crime organizado a hostilização contra os operadores da segurança pública. Mas isso continua acontecendo e já aconteceu de forma velada, não é uma preocupação que pode ser descartada de pleno contexto. Mas o fato é que essa orientação, né, essa diferença, esse padrão Sim. econômico que caracteriza o crime organizado em São Paulo acabou colocando o crime organizado paulista na vanguarda internacional do crime organizado, por incrível que pareça, Sim. mas acabou também o distanciando de outras, outras relações que normalmente se mantêm entre facções criminosas em territórios que são próximos. O que tem acontecido recentemente é uma pergunta que tem chegado muito frequentemente por diversas origens, é sobre uma possível reaproximação
entre essas duas grandes facções criminosas. Há notícia de que isso possa estar efetivamente acontecendo, mas o que eu tenho de evidência... Nós estamos falando do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O que tem de evidência concreta nesse momento é que a custódia das lideranças das duas facções no sistema penitenciário federal acabou gerando alguma aproximação. E o que eu tenho de registro oficial agora é que o que se tem de demonstrado é que as lideranças têm se valido das mesmas estruturas de assessoramento jurídico. Por enquanto é só isso que eu sei dizer, é só isso que é possível demonstrar. Em território paulista, essa aproximação de liderança me parece não ter gerado efeito prático algum, porque nós temos sintomatologicamente algumas regiões que registram alguma incidência de embate entre essas duas facções, especialmente em virtude da necessidade do controle territorial e do narcotráfico. Nós não temos uma hegemonia de uma facção no estado de São Paulo. Não temos mais. Há alguns anos. Isso pode levar a alguma condição de aumento da violência, homicídios? Um outro campo da área de inteligência. Nós fazemos, para eu chegar, para poder responder essa sua pergunta, eu mantenho uma avaliação constante e permanente do padrão de homicídio em todas as regiões do estado. Então, o homicídio ele pode ter como causa vários fatores. E a gente faz uma classificação meio que arbitrária, com base no primeiro reporte policial, mas eu consigo identificar padrões muito diferentes de crime, de homicídio, nas regiões onde a gente prospecta a possibilidade de aproximação das duas facções. Então hoje nós temos duas regiões do estado de São Paulo que apresentam padrões de homicídio diferentes, não em quantidade, mas em tipo de motivação, que nos leva a acreditar que efetivamente essa pacificação que estão insinuando em cenário nacional não chegou no estado de São Paulo. Talvez o contrário até, né? Sim. Os dados de 24 indicam uma tendência à precarização das relações entre as duas facções em território paulista, especialmente na divisa entre os estados. E nós citamos aí o caso do homicídio. Existem algumas ofertas teóricas, doutrinárias, que houve uma espécie de Pax PCC no estado de São Paulo que levou a redução dos crimes de homicídio desde o início dos anos 2000 para cá. Chegamos a ter no estado 35 homicídios por 100 mil habitantes, agora estamos abaixo de 6 homicídios por 100 mil habitantes, e muita gente acredita isso ao controle territorial, a uma espécie de Pax PCC. De fato, né, o crime organizado tem esse efeito sobre o principal crime, o principal valor que a polícia tem que proteger, que é a vida, né? No caso o crime de homicídio. É meio paradoxal isso, né? Queria entender um pouquinho como funciona. Muito legal a pergunta, assim, porque é uma questão que também é frequentemente levantada e em algumas condições até de forma leviana. Primeiro dizer de ciência. Então nós que atuamos em gestão pública devemos ser eminentemente quantitativos e nos basear em dados, por dados, evidências empíricas. Então o que eu tenho hoje de evidência empírica descarta a possibilidade de se atribuir protagonismo à ação do crime organizado na redução da criminalidade ou do homicida no estado de São Paulo, que passa a ocorrer a partir do final da década de 2000. Isso não é possível por várias matizes, tanto territorial como temporal. Nós nunca conseguimos demonstrar que essa correlação pudesse existir. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que se efetivamente o crime organizado ele tem esse papel de controle, né, das periferias e da prática da violência homicida, por que só São Paulo registrou a redução de homicídio? Então eu diria que se eu analisar o argumento, né, que é o argumento daquele que defende e reduzir de maneira homogênea em todas as regiões. Me parece mais um fenômeno sociológico do que um caso pontual. Exato. Então, assim, se a gente avaliar, né, o argumento de quem defende a hipótese de um protagonismo do crime organizado, a gente acha alguns gaps importantes, como por exemplo, assim, o argumento ele está basicamente fundamentado na ideia de que o crime organizado tem interesse na redução do homicídio, porque o homicídio acontece predominantemente nas periferias e são as periferias usadas como tanto pontos de redistribuição como de venda de droga.
Então, na verdade, faz sentido, o argumento ele tem lógica, mas por que só em São Paulo? Acontece em São Paulo, só acontece em São Paulo, porque a ação da polícia ela é orientada, ela tem padrões doutrinários de planejamento estabelecidos há mais de 2 décadas que, né, levam, né, eu não tenho dúvida nenhuma que acabam nos levando à conclusão inescapável de que o papel predominante ou quem exerceu um papel determinante na redução dos homicídios foi a implementação de uma doutrina de policiamento orientado no âmbito da Polícia Militar. O crime pode até orientar uma política menos letal, mas isso só é motivado pela presença da polícia. É uma resposta à ação da polícia. E ele não quer que a polícia esteja muito presente para atrapalhar os seus negócios. Exatamente isso. Então exatamente o papel da polícia acaba sendo fundamental nisso. Então, né? na minha briga, assim, por uma questão até de honestidade acadêmica e relação de causa e efeito, a causa não é o crime, a causa é a polícia. Com certeza. Basicamente. Parece bastante lógico, né? E como você comentou, né, e demonstrou muito claramente, o crime comum ele tem grande influência do crime organizado, então combater o crime organizado também é agir para diminuir os indicadores criminais. E como eu combato o crime organizado hoje? Porque no início essa facção vendia proteção, praticava extorsão, disciplina dentro dos presídios, e hoje parece que domina o tráfico de drogas e também comércios legais, né? A economia formal, a economia legal, né? Até no sentido de lavagem de dinheiro, de capital, enfim. Como combater esse novo momento, né, do crime organizado em São Paulo, a ponto de conseguir atingir os indicadores criminais de crimes comuns, que são aqueles que mais incomodam as pessoas. Sim. A pessoa tem medo de ser roubada, de ser vítima de violência nas ruas por um criminoso pé de chinelo. O crime organizado está longe dela, né? Então, como eu posso combater o crime organizado nesse novo contexto, né, que é muito mais difícil de identificá-lo por conta até da atuação, né, na economia formal? Então, assim, a pergunta ela é bastante complexa. Tem várias, eu vou tentar responder em etapas. Primeiro ponto, né, qual é a estratégia? Se fosse fácil, já estaria feito, né? Mas assim, a pergunta ela é bem interessante e dá para aproveitá-la em vários aspectos. Primeiro ponto é que a estratégia de enfrentamento ao crime organizado por meio do Centro de Inteligência da Polícia Militar é uma estratégia de rede. A gente fala de interoperabilidade, é um tema que é muito batido, muito mal empregado, mas é de fato a lógica que orienta. Nós trabalhamos em rede com todas as agências do sistema de persecução criminal, cada uma obviamente atuando dentro das suas limitações de atribuição legal e constitucional, e por meio desse trabalho colaborativo, cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos efetivamente nos aproximar da realidade atual, do que estabelece, do que o crime estabelece como estratégia. Então, você tocou num ponto importante, que é a lavagem de capitais. Um trabalho pioneiro desse ano de 24 a respeito das eleições deu para a gente um diagnóstico bastante preocupante em relação a uma penetração já dinâmica e capilarizada do crime organizado nas eleições municipais do Estado, e não só no Estado, no país inteiro. Então isso nos preocupa porque o crime capitalizado ele tem condição, obviamente, de passar a prospectar uma outra forma de intervenção, e esse momento nosso é um momento de reformular a estratégia com base em 2 princípios. Então eu tenho... Como é que é uma operação de inteligência? Ela tem, né, duas... Se eu pudesse separar didaticamente, tem 2 momentos muito claros. É um momento de coleta e um momento de busca, um momento de escritório e um momento de campo. Coleta hoje é toda tecnológica. Então hoje, quanto maior a minha capacidade de integração de bases de dados distintas e produção de diagnósticos cruzados, mais eficiente vai ser o diagnóstico para orientar a ação de campo. E a ação de campo vai buscar confirmar aquilo que é efetivamente importante para
que as ações que se busquem desenvolver cheguem a efeito. Esse é o primeiro ponto. Como que isso repercute na criminalidade de uma forma geral? Então, por exemplo, o crime organizado do mundo, e o paulista em específico, tem o tráfico de drogas como a sua fonte primária de recurso. E isso passou a ser muito mais importante a partir do momento que o crime organizado paulista passou a assumir o protagonismo da remessa de cocaína para a Europa. Então, o valor da cocaína na Europa é muito maior do que no Brasil. E isso acabou gerando um estado de capitalização muito grande, muito representativo. Esse aumento da capacidade econômica acaba gerando alguma repercussão regional. Então, vou tentar explicar um pouco mais simples. Toda vez que a gente intercepta grandes carregamentos de cocaína, por exemplo, a gente registra algumas alterações de padrões criminais em regiões que dependeriam do capital que seria derivado dessa operação de tráfico internacional. Aumento de outros crimes. Exatamente. Então, eu tenho hoje setores dentro do Centro de Inteligência que eles têm o papel de monitorar as repercussões das nossas ações em relação ao que o crime ele pode ou não pode acontecer. Tem uma outra coisa bem interessante. Esse aspecto territorial, que também é uma lógica de atuação do crime organizado paulista, acaba gerando algumas consequências bastante interessantes. Então, por exemplo, um caso recente em Campinas, o faccionado responsável pela região, seria a mais alta posição na hierarquia de uma determinada região, ele é o único que tem autorização para que para o gerenciamento de outros crimes também praticados de forma sistemática, mas não dentro do core de atuação da facção criminosa. Então, por exemplo, exploração de prostituição. Sim. Ele, por ser a mais alta referência do crime organizado naquela região, ele também detém, acumula a responsabilidade, ou até a competência, se eu pudesse dizer dessa forma, de gerenciar a criminalidade ordinária que ela acaba acontecendo. No centro de São Paulo é uma condição bastante característica e pedagógica, porque o grande problema dos centros das regiões metropolitanas, regiões centrais, é o roubo e furto de celular. Isso. E o roubo e o furto de celular tem um papel muito importante na cadeia de fluxo de capitais do crime organizado, mas não como a matriz central da sua atividade, mas como se fosse uma atividade paralela, sim, coordenada pelas lideranças locais. Então, o roubo de celular, que é praticado por um moleque de bicicleta, ele só tem esse volume porque ele tem uma cadeia de fluxo de capital muito bem estabelecida. Sim. Então, a gente já tem bastante coisa monitorada, bastante conclusão estabelecida, e as políticas de intervenção no chão da fábrica, na rua, acabam sendo derivadas dessas constatações que nós estabelecemos de correlação entre o crime ordinário e o crime organizado. Esse caso específico, né, de furto e roubo de celular no centro de São Paulo, a gente tem notado que os indicadores mostram isso, né? Uma redução importante desse tipo de crime, muito embora, claro, a polícia ainda não esteja satisfeita, mas essa redução se deve à atuação no varejo, né, inibindo a conduta do pequeno criminoso, ou está sendo feito um trabalho de inteligência mesmo para buscar a cabeça, né, vamos dizer assim, o cérebro, né, dessa... da captação, né, da receptação e da distribuição desses... processamento e distribuição desses aparelhos. As duas coisas, assim, tanto numa frente como na outra. Existem vários trabalhos de algumas operações que chegaram a resultados muito positivos de identificação e prisão de quadrilhas que eram responsáveis pelo fluxo de exportação de telefone celular, sim, roubado e furtado em São Paulo. Nós conseguimos, através desse trabalho, também mobilizar outras agências, como, por exemplo, as próprias operadoras, porque há uma limitação técnica de bloqueio de telefone celular, por isso que acaba trazendo para o Brasil esse protagonismo mundial no volume de roubo e furto de celular, porque existe uma limitação técnica de bloqueio que ainda ela é relevante.
Mas também não podemos dizer, né? Estava ouvindo aqui a entrevista do Coronel Mello sobre a situação do centro. Os métodos de intervenção do policiamento e das investigações pelas organizações policiais na área central exerceram um papel muito importante, porque também focaram no modo de operação e nos criminosos contumazes. Que essa identificação de modo de operação e de criminoso que ele incide com mais frequência na prática desse crime, gerou o efeito que a gente está vendo hoje. Os crimes costumam ser sazonais e, conforme a polícia vai neutralizando a vantagem do criminoso, há uma migração de local, de modalidade. Como que a inteligência monitora isso? A polícia está sempre correndo atrás? Como o cachorro correndo atrás do rabo? Não? Essa é uma pergunta bem legal. Assim, e é uma pergunta conceitual que a gente tem sempre que responder quando trata do assunto. Então, qual o papel da polícia? A pergunta, assim, minha última pesquisa foi mais ou menos para responder essa pergunta. A polícia reduz crime? Esse é o ponto. Sim. Então, com base nessa orientação desse movimento ecológico que a literatura acabou meio que incorporando nas últimas décadas do século XX, a gente conseguiu demonstrar que, de fato... diga-se de passagem, é uma teoria de 100 anos atrás, né, da Escola de Chicago. Exato. Então, a gente, assim, conseguiu, com base nesse modelo teórico e com a identificação de quais são os fatores ambientais predisponentes, a gente conseguiu, por exemplo, demonstrar o papel fundamental. Existe uma fundamental da polícia. Existe uma expressão que é muito usada em prevenção criminal, que é o tal triângulo do crime. Todas as estratégias de prevenção policial, elas têm que passar por algum desses vértices do triângulo. Quais são os vértices? Contexto onde, quando o crime acontece. Então, um policiamento ostensivo ele é orientado para esse contexto. E outras ações que são focadas nos protagonistas do crime, né? No comportamento da vítima e do criminoso. Então, todas as ações, elas têm... não existe nenhuma estratégia de prevenção que não passe por essas duas... Vítima, criminoso e ambiente. Exato, não tem nenhuma. Então, qualquer ideia, iniciativa, programa que vem à cabeça, a gente pode, de qualquer forma, categorizar ou subordinar uma dessas três vértices do triângulo de prevenção criminal. Mas a lógica basicamente é essa. Se a polícia, e sem se preocupar com o aspecto, por exemplo, do foco da ação policial no criminoso, só tendo em consideração o contexto onde o crime acontece, se a polícia estiver no local onde efetivamente o crime se concentra, ela tem um potencial de redução independente de qualquer outra circunstância. Explico por quê. Porque o padrão de concentração do crime no ambiente não é aleatório. Ele só se concentra num determinado ambiente se, e somente se, ele oferecer um termo que é muito usado em criminologia situacional, oportunidade. O que determina, é meio tautológico isso, o que determina a concentração ambiental de um crime é o tipo de oportunidade que ele oferece. Desde que a ocasião faz o ladrão. É mais ou menos isso, mas é mais racional e menos impessoal do que Sim. isso. Mais ou menos, eu quero dizer, desde Quetelet, da cartografia criminal do século XVIII para cá, a gente consegue entender a lógica da distribuição do crime antes que ele aconteça. Então, por exemplo, eu digo que o que determina a ocorrência do crime é o volume de oportunidades. As oportunidades, elas acontecem em virtude do padrão de ocupação do solo. Quem determina o padrão de ocupação do solo nas grandes cidades são as leis municipais. No momento em que eu faço a associação dos padrões de distribuição com o padrão de ocupação, eu chego a respostas óbvias. Então, por exemplo, eu passei agora aqui pela rua Domingos de Moraes. Essa rua, na década de 90, era a principal concentração de roubo a banco do país. Mas tautologicamente isso acontecia porque era o lugar que tinha a maior concentração de agência bancária também do país. Então, onde tem mais o volume de oportunidade, obviamente vai ter mais oferta de crime. Uma grande quantidade de pessoas. Exato. Então, estações do metrô. Exato. Então, assim, se eu colocar a viatura onde o crime efetivamente acontece, ele pode migrar
O nome que nós usamos é deslocamento criminal, ele pode deslocar, mas se o diagnóstico estiver certo, ele não vai encontrar um lugar com um volume de oportunidade igual. Então eu cito sempre um exemplo dos cruzamentos da Avenida Henrique Schaumann com a Brigadeiro Faria Lima, por exemplo. Foi um problema de roubo muito grave na década de 2000. Gangue do Rodinho. Exato. Então assim, o policiamento estacionário praticamente zerou o crime nesse lugar. E a ideia, né, que se tinha na época que seria uma solução, né, não definitiva, porque ela ia induzir o movimento do crime para um outro cruzamento. Efetivamente aconteceu, mas não existe naquele contexto tantos cruzamentos com as mesmas características. Aquele calibre de faixa, aquele volume de carro, aquele volume de oportunidade. Então, o foco do policiamento, muito relógio ali, exatamente. Né? O foco do policiamento naquele contexto implicou na macro-região numa redução de quase 45% do crime, muito embora eu tenha registrado aumentos em outras regiões pequenas, mas não em contextos onde havia tanta oportunidade para a prática de crime. E outro tipo de crime também, né? Sim, exato. Outro modelo. Exato. Então, vamos dizer que a polícia não está sempre atrás, né? Existe uma previsibilidade, né? A grande questão nossa de prevenção situacional é a qualidade do registro policial. Se o registro policial for feito, isso é um dado importante para a população, se o registro policial for feito de forma fiel em relação ao local de onde o crime efetivamente aconteceu, a ação policial orientada com base nesse critério, ela tende a ser muito mais eficiente. Perfeito. Então, arredondamento de endereço é uma preocupação muito grande e a gente busca evitar e busca corrigir, porque se a pessoa ela não descreve para a polícia o endereço exato, ela pode essa falta de cuidado pode gerar consequências graves para todos nós. Perfeito. Este é o PMcast, Força Pública em Marcha. Produzido pelo Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, em parceria com a Carijó Filmes. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos hoje entrevistando o Coronel Pedro Luiz, chefe da inteligência da Polícia Militar. Comandante Pedro, voltando àquela reflexão, né, sobre a mudança do comportamento da criminalidade organizada, o que nós podemos comentar sobre o caso Gritzbach? Que eu não vou chamar de empresário, né? Um criminoso, um delator, né? de uma facção criminosa com réu confesso em pelo menos 2 crimes de homicídio, e ele foi executado num local emblemático, né? No aeroporto. Falar um pouco. Parece que se pretendia passar ali uma mensagem. Poderiam ter matado esse bandido em qualquer lugar, mas escolheram provavelmente de maneira intencional um local emblemático e infelizmente aí nós temos o envolvimento de policiais militares, policiais civis, entre outras possibilidades, né, em outras esferas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho aí do trabalho de inteligência, né? O que a inteligência conseguiu até o momento, que pode ser evidentemente levado a público, né? Para a gente entender a dinâmica desse crime e o simbolismo dele para o crime organizado. Muito boa pergunta. Eu não acabei não dizendo, mas a nossa atividade de inteligência ela tem assim, interesse que assim, o total de conteúdos que interessa a inteligência pode ser didaticamente dividido em contextos. Um deles é público interno. Então nos importa também saber o que acontece em relação ao comportamento do público policial, especialmente naquilo que se refira a desvio de integridade. Então como o foco da atuação da inteligência é crime organizado, também é foco em matéria de público interno as prospecções em torno de possíveis aproximações de policiais com integrantes das facções criminosas. No caso do Vinícius Gritzbach, isso é importantíssimo saber, a situação dele já era alvo de ocupação de uma investigação criminal formal estabelecida em conjunto entre a inteligência da Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Militar, porque no bojo de uma ação de inteligência nós identificamos, por exemplo, que esse criminoso, depois de ter sido decretado pelas lideranças do crime organizado, ele contratou segurança própria e segurança formada por policiais militares. Então, antes do acontecimento
do crime, e isso é importante dizer, porque por que ele contratou segurança? Ele estava participando de um esforço de delação premiada junto ao Ministério Público, e isso já estava acontecendo há alguns anos. A notícia que eu tenho é que esse processo ele foi estabelecido em 2022, 2023 mais ou menos, e essa delação foi e voltou muitas vezes, e em um determinado momento, talvez quando o próprio Vinícius julgou que ia efetivamente colaborar, né, com a ação do Ministério Público em face do crime organizado e também do tema corrupção policial, ele acabou contratando uma equipe de segurança privada formada predominantemente por policiais militares. Então essa condição de prospectar as lideranças do crime organizado na capital, mais a constatação de que alguns criminosos estavam contratando policiais para fazer a sua segurança pessoal, acabou gerando a instauração do inquérito policial militar de natureza crime organizado, e com a morte do Vinícius acabou que as prisões foram antecipadas. Então todos os policiais que estavam e foram identificados, que o trabalho já tinha começado formalmente em março de 24, e o homicídio acontece em novembro. Era um inquérito administrativo, né, que depois se tornou converteu no inquérito policial convencional, mas ela começa em março, né, as ações de inteligência. O inquérito formal ele é instaurado entre setembro e outubro, e depois acontece o homicídio em novembro, mas já com as investigações em curso. Tanto é que no momento em que chegou ao nosso conhecimento a ocorrência do homicídio, nós já determinamos o cerco e isolamento do local para identificar todos os policiais à paisana que eventualmente estivessem no local, e a equipe de segurança foi toda identificada que estava presente no dia. E a partir daí, várias ações foram sendo desencadeadas, de forma que a ação da inteligência e da própria corregedoria levou não só à prisão dos policiais que faziam a escolta, como também daqueles que haviam sido contratados para executar o crime. Então toda a ação de detecção dos principais envolvidos na execução do homicídio parte desse trabalho de inteligência que começa em março de 2014. 2024, desculpa, 14. A gente tá ficando velho, 2024. Mas é uma situação que ela é emblemática por vários motivos. Então eu posso traçar aqui um histórico de conflito entre as lideranças do crime organizado, que acaba culminando com o decreto de morte do Vinícius Gritzbach em 2018-19. Então, o que aconteceu assim, cronologicamente é que ele era e sempre foi encarregado de atividades relacionadas à lavagem de capital proveniente do narcotráfico, tinha contato com as lideranças do crime organizado que atuavam na capital, e perdeu muitos recursos em investimentos virtuais. E essa perda ela foi discutida, levou a uma sequência de execuções entre as lideranças envolvidas, porque houve uma dissonância entre as lideranças sobre como tratar a questão Vinícius, se ele era ou não responsável pelas perdas que foram vultosas. Então, se estima em alguma coisa em torno de 140 milhões de reais, mas isso não é um dado ainda não confirmado, certo, em criptomoeda. Mas o fato é que ele, no final, ele acaba, depois dessa sequência de execuções, ele acaba sendo decretado, e em 2022 ele busca o Ministério Público para tentar... Para o nosso público que às vezes não conhece, o decretado... significa uma sentença de morte, né? Decretado a sentença de morte da pessoa. Desculpa, eu já tinha que ter falado. Mas é isso. Então, a ciência de que ele estava decretado nós já tínhamos, e a informação que chega é que ele estava contando com escolta formada por policiais. E esses policiais, evidentemente, sabiam da condição dele, porque era pública, né? Era pública. Então, nós não estamos discutindo aqui o exercício do trabalho, o bico feito de segurança. Não é o tema. Mas para quem faziam essa segurança? Tanto é que eles estão sendo investigados e serão fatalmente processados pela prática de crime de organização criminosa. Sim, fatalmente. Todos tinham consciência de quem, para quem trabalhava. Quem trabalha na segurança está trabalhando para a organização. Exatamente. Então, esse é um problema, porque dentro desse contexto, a nossa preocupação é que efetivamente o crime organizado capitalizado ele passa a se inserir de forma econômica nas estruturas legais,
e os policiais acabam sendo cooptados para o trabalho de segurança privada, muitas vezes sem saber da condição do empreendimento ao qual ele se vincula. Isso tem acontecido não só em São Paulo. Neste caso não é o exemplo, porque eles sabiam muito bem. Era um caso de segurança pessoal. Exato. Mas é uma preocupação muito grande que nós temos, e existe um esforço hoje dentro da inteligência da corregedoria para identificar e neutralizar esse tipo de atividade. São muitas atividades de lavagem de dinheiro, às vezes o policial está trabalhando para uma organização criminosa sem saber. Nós temos notícias de funcionários que, assim, de primeiro e segundo escalão em várias prefeituras do estado que têm relação direta, ou se não são integrantes de facção, e por uma questão até mais uma vez, de interoperabilidade, o policiamento ele tem que interagir com a municipalidade. É impossível. Então, para nós hoje, o problema é muito mais uma questão de validar os padrões de relação, sabendo exatamente quem é que está do lado de lá, para evitar que essa aproximação gere promiscuidade que em algum momento pode derivar em corrupção policial. As pessoas policial. que estão nos assistindo provavelmente estão ali se perguntando, né? Podemos confiar na polícia? A polícia está corrompida? Mas pelo que eu entendo aqui da sua explicação, hoje o crime organizado ele atua como mais ou menos de maneira parasitária. Ele envolve praticamente todas as estruturas oficiais, desde das políticas até as operacionais, é isso? Exatamente isso. Assim, a situação mais assim, é bom para a pergunta também, para deixar muito claro, essa fração de policiais militares que tem relação ou algum padrão de proximidade perigoso com o crime organizado é insignificante do ponto de vista estatístico, mas ela preocupa porque ela é sintomática de um estado de coisas que pode no futuro se tornar algo mais grave. Então, o que eu quero dizer é que... Se até numa instituição com o rigor, com a disciplina forte da polícia militar, isso pode ocorrer, em outras searas isso é muito mais... Searas que não tem esse controle. Esse controle, a possibilidade é ainda maior. Então, a nossa preocupação hoje é efetivamente proteger o policial dessas tentações, porque na verdade a segurança privada ela paga muito bem, então a gente não a política de governo e a política de segurança é uma política de valorização que passa centralmente pela questão salarial. O ideal é que a gente não tivesse vencimentos que nos isentassem de preocupações. Aquela questão de freios morais, né? Quanto menos necessidade você tem, maior é a sua resposta, né? O seu freio a uma atitude ilegal, irregular, né? Ou imoral. Mas a ideia, basicamente, nesse contexto, é tentar identificar exatamente qual o padrão de penetração do crime organizado para que a gente evite essa aproximação que ela pode gerar promiscuidade. Polícia e criminoso não se misturam em nenhum contexto. Com certeza. Em nenhum contexto. Este é o nosso PMcast, Força Pública em Marcha, uma produção do Centro de Comunicação Social em parceria com a Carijó Filmes, e hoje nós estamos recebendo aqui o nosso chefe da inteligência da Polícia Militar, o Coronel Pedro Luiz. Comandante, não consigo imaginar nenhum tipo de atividade, mas principalmente na área policial, um trabalho que tenha sucesso sem informação, sem conhecimento, e como você explicou muito bem aqui, né, a inteligência acaba tendo um papel crucial na resposta do Estado à criminalidade em geral. E como a inteligência pode auxiliar também internamente os próprios policiais no seu trabalho, desde a proteção do policial, informações úteis para o trabalho individual, como a inteligência tem atuado para melhorar a qualidade de trabalho do policial militar? Uma temática central da nossa ação em relação à público interno também é vitimização policial. Então, hoje, por exemplo, com o objetivo de assumir o protagonismo da resposta à vitimização policial, nós montamos protocolos de pronta resposta que envolvem tanto a corregedoria como o Centro de Inteligência. Então, é um primeiro esforço que tem gerado resultados muito impactantes e importantes. Então, não há... Aí a primeira resposta ela é uma atribuição da polícia. Então, no momento posterior ao acontecimento de um crime grave que vitima um policial,
nós empreendemos um esforço de inteligência imediatamente e os resultados têm aparecido de uma forma bastante contundente com, né, o envolvimento direto da Corregedoria, que ela tem tradicionalmente um corpo... A equipe PM Vítima que tem... faz um trabalho brilhante. Mais de 80% de esclarecimento de crimes contra policiais. Esse esforço é um exemplo assim, muito importante da mudança de paradigma nessa questão de vitimização policial. Mas não é só isso. Então, como a gente... analisa todas as formas de crime, o método de análise também da vitimização policial serve, por exemplo, para que a gente oriente o comando na estruturação de protocolos, tanto de capacitação como de procedimentos operacionais que estejam ou não relacionados a uma maior vulnerabilidade do policial ao acontecimento de crime. Então, por exemplo, um dado importante, todo crime que envolve policial, ele é contabilizado e analisado e a gente identifica quais são os padrões e regiões para orientar, porque efetivamente existem muitas diferenças de padrão de vitimização policial nas regiões do estado. Não existe um diagnóstico central que possa servir de orientação geral. Então, por exemplo, na região metropolitana é muito comum o policial ser vítima de tentativa de roubo de moto. Então, algumas preocupações e cautelas são necessárias e a análise, né, da estrutura desses crimes em volume, em quantidade, nos permite, por exemplo, gerar orientações que são... Identifica padrões que servem para orientar o policial. E não só, isso de uma forma abstrata, mas o policial também tem, no serviço de inteligência, uma forma de buscar ajuda em casos, por exemplo, em que ele se considere numa condição de vulnerabilidade. Então, isso também é tradicional, isso é uma preocupação central, como eu disse. A preocupação de foco no crime organizado tem amparo no foco que nós damos à vitimização policial, perfeito, à segurança orgânica. E em relação a isso, e também uma informação que talvez seja importante compartilhar com todos, a estrutura de inteligência da polícia está presente em todos os municípios, em todo o estado. Então tem estrutura de inteligência disponível em qualquer região. E os policiais eles sabem disso, mas é importante reforçar que se sintam em condição de vulnerabilidade, eles devem procurar, sim, as agências de inteligência locais para reportar o que acontece e a partir daí, dependendo do grau e extensão, a gente estabeleceu uma estratégia pontual para o caso do policial, mas de uma forma geral, né, o problema ele é uma prioridade, vitimização policial é uma questão muito importante e não passa só pela questão de violência, passa por uma questão até de acidentalidade de trânsito, a gente avalia toda a vitimização policial sob vários aspectos, até a questão complicada e também meio emblemática do suicídio, também é alvo de preocupação dos estudos de vitimização policial e os diagnósticos eles são compartilhados com setores policiais com atribuição para lidar com o problema e os resultados são só falando de suicídio, né? Sim. Nós tivemos uma redução... O suicídio é um problema sociológico e numa instituição policial, seguramente, em razão da natureza da atividade, a tendência, com certeza, na verdade, em todo mundo, a tendência de ter taxas maiores de suicídio nas organizações policiais. Isso é fato, né? Ele tem o instrumento na mão que é o mais usado para a prática de homicídio. Ele tem facilita. Na mão. Facilita e muito, talvez seja a principal explicação. Não só o estresse, mas muito mais a facilidade que ele tem de acesso à arma de fogo. Mas a questão pontual aí do que eu queria dizer é que todos os esforços dos setores da Polícia Militar que têm relação com essa temática de vitimização policial acabaram gerando resultados muito impactantes em 24. Nós reduzimos quase 60% o volume de suicídios, de 23 para 24. E a gente continua aprendendo, entendendo. Vitimização policial também reduziu, mas é um dado muito interessante que eu acho, né, por mais que seja também complexo e delicado, mas é bom também que seja compartilhado. Nós avaliamos os confrontos tanto ocorridos de folga como ocorridos em serviço. No caso da vitimização policial, me importa entender os confrontos que acontecem de folga, porque eles podem ter causas múltiplas e também me informar contextos de risco que interessam ao estudo da vitimização. Então, olha o que aconteceu. De 22 até o ano de 22, predominantemente os confrontos envolvendo policiais em hora de folga, eles aconteciam com o objetivo de defesa de interesse próprio. O policial reagia a um crime
que o vitimava. 70%, 80% dos casos de confronto no horário de folga, eles tinham essa natureza de origem. Ela tinha como pano de fundo a defesa do interesse próprio. Como cidadão comum, mas, claro, na condição de policial e muitas vezes armado, acaba sendo vítima de um crime e reage, é isso. O que aconteceu a partir de 23, é que essa lógica inverteu, assim, diametralmente. Hoje eu tenho exatamente o contrário. 80% das intervenções de folga que geram confronto, elas acontecem pautadas nessa preocupação em defender direito de terceiro. Então, é o policial... Em razão da função? Em razão da função. Ele depara com crime em curso e intervém. Só essa noite eu recebi 5 relatos de situações diferentes, inclusive policiais que atuam em segmento administrativo intervindo em situações de crime violento em curso e tendo que, obviamente, fazer uso da arma de fogo. Tem influência do bico isso? Não, exatamente. Essa é uma preocupação, porque a incidência da atividade do bico, né, da segurança privada, hoje é muito menor em virtude das políticas que foram implementadas aí de aproveitamento do policial no horário de folga. Então, na delegada. Então, isso reduziu bastante. E é uma preocupação. Quando eu falo dessa intervenção do policial em prol do direito de terceiro, eu já excluo desse universo aquelas em que ele está defendendo o patrimônio privado. Perfeito. Então, quando a intervenção do policial ela acontece em razão de interesse público, eu contabilizo para fim, por exemplo, de intervenção ou de confronto que decorra do interesse em defender o direito de terceiro, que é o caso hoje que 80% das intervenções em hora de folga acontecem com base nessa justificativa. E essa mudança de perfil sugere o quê? O maior comprometimento do policial com a sua atividade. Mudou muito. Assim, isso é sintomático, a gente percebe a mudança de perfilamento do policial em relação à atividade operacional, muito, muito fortemente demonstrada não só por isso, mas também por outros fatores, como, por exemplo, o padrão de procura pelas carreiras policiais. Sim. Teve um aumento significativo do padrão de procura e tudo isso influenciado pela mudança de paradigma em relação à valorização das carreiras. Então, hoje, pela primeira vez na história... valorizado e se sente pertencendo efetivamente a uma instituição. Isso é interessante porque isso decorre de um discurso que ele extrapola o ambiente da polícia. Sim. Então, pela primeira vez na história, o governo do Estado assume que segurança pública e as organizações policiais são protagonistas da sua política de governo. Exato. Isso nunca aconteceu, nunca vi. Nós temos, né? De fato. Algumas décadas na carreira, algumas décadas de carreira, eu nunca vi isso. Isso acaba gerando, sim, um reflexo positivo no nosso pessoal. O nosso pessoal se sente amparado, sente a estrutura amparando a sua dedicação à ação policial. Isso tem aparecido em vários indicadores e um deles é esse que eu costumo sempre mencionar, porque para mim é uma mudança de comportamento muito importante. Muito importante. E quem ganha com isso é o público em geral, porque o policial não passa mais hoje por uma situação de crime com condições técnicas de intervir e não intervém. Isso colabora para a expressiva redução da criminalidade que nós estamos presenciando. É uma outra pergunta importante para se responder. A gente tem também outro tema para a gente investigar e saber. Claro que não é só isso, mas isso é um indicativo de como mudou a alma do policial. Sim, a postura do policial em relação ao que ele efetivamente tem que fazer. Seja de serviço ou seja de folga. Isso vem trazendo resultados significativos. Muito importante. Esse é o nosso PMcast Força Pública em Marcha. Infelizmente nós estamos aí com o tempo já esgotado. Temos assunto aqui para tratar durante praticamente o dia todo, né? E temos temas aí para desenvolver. E já fica o convite para o Coronel Pedro Luiz para retornar em breve, para que a gente consiga estender alguns assuntos que nós não conseguimos fazer nessa ocasião. É um prazer. Pedro, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Um amigo e um comandante que eu admiro muito. Desnecessário dizer a admiração que eu tenho até pela proximidade que nós tivemos durante toda a carreira, né, e o profissional que você é. Então é um orgulho tê-lo aqui nesse programa, é um orgulho tê-lo chefiando a inteligência da Polícia Militar, e gostaria nesse momento que você deixasse uma mensagem para o nosso público, né, e até a sua mensagem de despedida.
Primeiro falando, né, da nossa amizade de muitos anos, para quem não sabe, o Macera ele me passou alguns presentes, né? Então, eu assumi o planejamento operacional da capital depois dele ter saído, e quando ele assume funções de comunicação na imprensa, eu passo a ser o porta-voz do comando da capital, e o Macera era talvez a pessoa que mais demandava, né, intervenções na minha área de atuação, que era a capital. Mas fora a questão da amizade, é recíproca, é verdadeira, sabe disso, né? Eu sempre segui seus passos. Você não parece, mas você é mais velho que eu, né? Então, de carreira. Mas a notícia, o recado que eu tenho para dizer é que o momento é um momento ímpar, não só em inteligência, mas em segurança pública de uma forma geral. Nós buscamos aproveitar as oportunidades com dedicação de total energia para que a gente consiga fazer mudanças edificantes e estruturadas, para que esse momento de alinhamento institucional ele não seja perdido e a gente deixe de aproveitar todas as ocasiões em que seja possível fazer a polícia uma melhor instituição, tanto para o seu público interno como para a população de uma forma geral. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. E assim nós encerramos o nosso PMcast de hoje, Força Pública em Marcha. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço aqui aos produtores, especialmente aqui da Carijó Filmes, que nos possibilitaram o desenvolvimento de um trabalho informacional com a qualidade, com o tipo de informação que você precisa. Muito obrigado e até a próxima.